E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no terceiro episódio da série O que é Gótico? Nos vídeos anteriores eu falei como o termo gótico nasceu a partir do povo godo e se tornou sinônimo de Idade Média. Vínculo esse que foi reforçado depois pela arquitetura gótica. A arquitetura essa que foi objeto de fascínio de um jovem inglês chamado Horace Walpole, a ponto dele transformar a residência dele em um pequeno castelo gótico, além do que de levar ele a construir uma pequena gráfica na sua casa e, a partir daí, publicar o primeiro romance gótico, O Castelo de Otranto. E é justamente sobre o primeiro romance gótico que a gente vai conversar hoje. E por conta disso mesmo, já peço desde já para você deixar sua curtida aí embaixo, não se esqueça de assinar o canal, que nessa série aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o gótico e um pouco mais. Mas por que O Castelo de Otranto, publicado em 1764 pelo Horace Walpole, é considerado o primeiro romance gótico? E qual é a importância disso para o próprio gênero gótico, além do fato de ter sido o primeiro romance? Primeiramente, só para dar uma palhinha da sinopse do romance, vamos lembrar, o romance de Walpole começa com o casamento, ou melhor, os preparativos para o casamento do filho de Manfred, soberano do Castelo de Otranto, que vai se casar com Isabela, a filha de um nobre de outro reino. Só que o casamento não acontece, porque o filho de Manfred é esmagado por um elmo gigantesco pertencente a uma armadura. O acontecimento sobrenatural aterroriza a todos. E o que a gente vai perceber é que Manfred fica mais pesaroso pelo do casamento não ter acontecido do que pela morte propriamente do filho. Isso tudo porque ele quer um herdeiro, ele quer herdeiros para o Castelo de Otranto. Essa obsessão o leva a querer possuir Isabela, que era a noiva do filho. E vamos lembrar que Manfred é casado com Hipólita e é pai também de Matilda. Assim que o acidente acontece, aparece também um jovem camponês chamado Teodoro, que é logo acusado de ser o autor do acontecimento sobrenatural. A morte do filho de Manfred, o aparecimento desse jovem camponês Teodoro e a obsessão de Manfred em desposar, em possuir Isabela para poder gerar herdeiros, acaba também gerando uma erupção do sobrenatural. Então, os empregados do castelo ficam aterrorizados com o surgimento de fantasmas, de quadros que se movimentam, também com estátuas que se manifestam, com uma série de acontecimentos sobrenaturais que acabam demonstrando e que a gente vai descobrir uma antiga profecia de que, na verdade, Manfred é um usurpador do herdeiro do Castelo de Otranto. Algo que tem que ser mencionado é que o Castelo de Otranto vai se inserir em um contexto da literatura do século XVIII. Que era a literatura praticada na época? A literatura neoclássica, ou seja, uma literatura regida pelos padrões, pelas fórmulas herdadas da antiguidade. Isso acabava levando o quê? Uma preocupação mais com a forma do que com o conteúdo. Isso acabou criando uma camisa de força para escritores e escritoras, que acabava favorecendo o racionalismo. O gótico, nesse sentido, surge como uma revolta, uma rebelião da imaginação num mundo regido pela razão. Isso nos leva à questão inicial. Por que essa história é considerado o primeiro romance gótico? Afinal de contas, histórias ambientadas em castelo, em que um fantasma denuncia a posição tomada por um usurpador, já vinha desde muito tempo. Já quase 200 anos antes, William Shakespeare já tinha feito o mesmo com Hamlet. Então, qual é a grande novidade que o Horace Walpole fez com o Castelo de Otranto? E aí que está a pegada. O Castelo de Otranto é considerado o primeiro romance gótico porque ele consegue aliar duas tradições. Ele pega a tradição do romance, ou seja, com essa base medieval regada por acontecimentos sobrenaturais, eventos extraordinários, e ele junta isso com a emergente tradição, nem tradição, né? Com a emergente tendência do novel, uma abordagem mais realista da sociedade, que já é uma manifestação do século XVIII. Isso quer dizer que, apesar de ser ambientada em um castelo medieval, apesar de ter personagens
personagens medievais, esses mesmos personagens, eles não se comportam de forma dos romances, mas sim de uma forma mais realista. Ou seja, eles agem, eles pensam, eles falam de acordo com a reação esperada de alguém do século XVIII diante dos acontecimentos sobrenaturais. Ao longo da narrativa, a gente vai percebendo que o romance prevalece sobre o novel, ou seja, a imaginação prevalece sobre a busca da abordagem mais realista. Mas, por essa tentativa, bem sucedida aliás, de fazer esse balanço entre a imaginação e o realismo, é que o Castelo de Otranto tem sua posição como o primeiro romance gótico. O próprio nome, em inglês, Gothic Novel, já aponta isso. Essa herança medieval do Gothic, essa herança do romance, e o novel, que é esse romance mais realista. Só para essa distinção ficar bem clara, usando como exemplo literatura brasileira, então Vidas Secas, do Graciliano Ramos, segue essa tradição do novel. Enquanto que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, já vai pela vertente do romance. Como ele não sabia qual seria a reação, tanto do público quanto da crítica, por uma obra que fugia tanto dos padrões do que era publicado na época, o Walpole decidiu não assumir a autoria do Castelo de Otranto e publicou ele de uma forma anônima. Saiu apenas como Castelo de Otranto, uma história. Castle of Otranto, a story. E lá ele diz que inventa uma estratégia que na verdade é usada até hoje, né? O famoso baseado em fatos reais. No caso aí, o que o Walpole fez foi dizer que o Castelo de Otranto originalmente era um manuscrito encontrado na biblioteca de uma antiga família do norte da Inglaterra, que por sua vez era uma história que tinha sido publicada em 1529, mas que fazia menção a acontecimentos da época da Cruzada. Ou seja, ele criou toda uma estrutura para dar a impressão que aquilo ali era uma história real, e não apenas real, mas uma história antiga. O que, claro, aumentou ainda mais o interesse do público por uma história, né, cercada de elementos sobrenaturais. Depois de lançado e depois do enorme sucesso que a obra recebeu, o Walpole decidiu assumir a autoria. E já na segunda e nas edições seguintes, ele assumiu a autoria, fazendo uma pequena mudança, colocando o Castelo de Otranto, uma história gótica. E pronto, estava sedimentado não apenas o nascimento do primeiro romance gótico, mas da literatura gótica. O Castelo de Otranto gerou várias estratégias, várias convenções, várias imagens que a gente relaciona a uma história gótica. Pensa, por exemplo, aí numa história de terror, numa história de horror, desses filmes antigos. O que é que sempre tem? Então, tem porta que range, tem barulho de correntes, tem câmaras secretas, tem corredores mal iluminados, tem quadros que mexem o olhinho. Sabe aquelas coisas que você vê muito em desenho de Scooby-Doo? Pois é, então essas convenções, essas imagens estão todas ali. Então, o Castelo de Otranto estabeleceu todas essas convenções que a gente relaciona a esses romances góticos tradicionais. Não preciso dizer que, como tudo que é bom gera cópia, o Castelo de Otranto se tornou um best-seller e por conta disso mesmo gerou uma sequência de repetições, uma sequência de outros escritores que buscaram também emular, reproduzir essa ambientação, o que acabou sedimentando o gótico com uma nova vertente romanesca. E é disso que eu vou falar a seguir. No próximo vídeo vou falar das obras que pegaram a tradição de Walpole e a expandiu, levando para novos rumos, incorporando novos conceitos. E como a década de 1790, os anos de 1790, se tornaram os anos do gótico. Então, se você está gostando da série, não se esqueça que nessa semana ainda tem outro vídeo. Não se esqueça de deixar sua curtida e assinar o canal e falar para geral aí que gosta do gótico que a série aqui está rolando. Boa semana para você e até a próxima!